Nesta segunda-feira, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a venda de um medicamento contra a Covid para farmácias e hospitais particulares. Esse medicamento ele já era incorporado ao SUS e agora passa a integrar também, a ser vendido em farmácias e hospitais particulares e pode ser comprado por hospitais particulares. É um medicamento que é usado em casos graves da doença. A gente vai falar agora com a repórter Gorete Santos, que vai trazer mais informações sobre esse assunto. Oi, Gorete, explica pra gente quando que esse medicamento vai poder ser usado, a venda nas farmácias, só com prescrição médica, como deve ser tudo isso. Bom dia para você. Bom dia, Neira, para você e a todos. Exatamente, algumas questões ainda precisam ser definidas, né? O primeiro passo já foi dado, que foi essa autorização pela Anvisa. Só uma correção, na verdade, ele é usado em casos mais leves, né, da Covid-19. Mas a gente vai trazer essas explicações mais detalhadas agora com o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, infectologista, professor da universidade também, pesquisador, trazendo essas informações para a gente sobre a eficiência desse medicamento, né, e de como que ele deve ser administrado. Há muita ressalva, restrições, claro, para que não possa ser feito esse uso indiscriminado, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Claro, a primeira ameaça é um antimicrobiano e, como todo antimicrobiano, necessita ser prescrito por profissionais, por médicos, com instrução ajudada pelo farmacêutico. O correto é isso. O médico prescreve, o farmacêutico explica, então a pessoa faz mediante o uso. E, de fato, como você falou, a medicação está indicada para casos mais leves, que não necessitam ainda de assistência hospitalar, não necessitam de oxigênio. É uma medicação cujos resultados iniciais dos estudos foram excelentes na prevenção da evolução da doença para um caso mais grave. Então, ele está indicado para pessoas que estão em risco de ter uma doença grave, como eu disse antes, com prescrição médica. E são 2 comprimidinhos que são tomados, cada um, 2 vezes ao dia, durante 5 dias. Mais ou menos como o Tamiflu é utilizado para gripe, né? Então, para casos também que ainda não evoluíram para doença grave e para populações em risco de ter uma doença desse tipo. Então, os 2 são utilizados durante 5 dias. E a expectativa é muito boa, né? Porque são as pessoas, inclusive, que estão agora desenvolvendo a Covid com a nova subvariante, né? Com as novas subvariantes, e são aquelas mais idosas por causa do processo também de envelhecimento da imunidade. As pessoas com mais de 80 anos é que estão necessitam de uma complementação de vacina e certamente nos próximos dias vai ter alguma regulação indicando a vacinação dessa população de maior risco, que estão vacinados há mais de 4 meses. Ou seja, doutor, diante de um teste positivo, eu não posso chegar à farmácia e solicitar esse medicamento. Eu preciso primeiro passar por uma consulta médica e esse médico vai definir se aquele remédio é indicado ou não, né? Exatamente. O ideal é que, uma vez com o teste positivo, que pode ser feito em qualquer farmácia, a pessoa se dirige ao médico, vai avaliar a sua condição clínica. Não adianta ele querer comprar na farmácia, que é igual antibiótico. Só compra mediante prescrição médica. Aí o médico vai avaliar a indicação de uso naquela pessoa, o grupo de risco que ela pertence, e aí sim faz a prescrição e o paciente se dirige à farmácia para poder adquirir sua medicação. Quero agradecer então, doutor Carlos Henrique Neri Costa, trazendo as informações, né? Portanto, mais um medicamento que deve ser usado nos primeiros 5 dias, Neiara, né? A partir desse resultado positivo. A gente deve aguardar, portanto, os próximos passos disso, né? A regulação que o doutor já havia falado e a liberação, de fato, nas farmácias, na rede privada hospitalar. Neiara. Então, agora eu entendi. Só em casos leves da doença. E aí, só em pessoas que têm comorbidade? Pergunta de novo aí para o doutor Carlos. Por exemplo, quando ele é indicado? Para pessoas que pode agravar, que têm comorbidades, que essa doença pode ter um risco de agravar? É isso? Ele está te ouvindo. Vou repassar aqui para ele, então, viu, Neiara? Sim, é isso mesmo, Neiara. Apenas, não são para todos, o estoque é limitado. E não há necessidade de utilizar em pessoas que não têm risco de doença grave. É só aquelas pessoas que têm uma idade mais elevada e que têm comorbidades que podem anunciar uma doença mais grave. Então está restrito à fase inicial da doença em pessoas com risco de evoluírem para doença grave. Bem explicado.
Obrigada, doutor Carlos Henrique Neri Costa. Bem explicado, né, Neyara? Agora aguardar, né, a liberação de fato do medicamento nas farmácias. Neyara. É isso. Tá bem explicado, viu? Agora a gente tem aí a vacina, tem, né, essa medicação, então que realmente esses novos casos que estão surgindo aí, que não tragam consequências piores. Agradeço, doutor Carlos. Muito obrigada, doutor Carlos. É um professor sempre muito didático aqui e ajudando a todos nós a entendermos um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada, viu, Gorete? Agradeço também, doutor Carlos. Obrigada.